Boa noite. Muito obrigado a todos que nos assistem. Muito obrigado a todas as pessoas que mais tarde assistirão a esta conferência. Fiquemos todos à vontade para compartilhar com amigos e familiares que pode interessar-lhes e certamente vai lhes ajudar. Estamos dando início a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Conferência número 33. Lei de oitavas e lei de entropia. São duas leis às quais está sujeito tudo o que se faz. Todo empreendimento está sujeito a essas duas leis. São duas leis que determinam o ritmo em que um empreendimento, um trabalho ou algo deve seguir, deve ter esse ritmo para que progrida, para que ande. E no nosso trabalho, neste trabalho de conhecimento de si mesmo, também essas duas leis atuam de forma muito precisa. E é preciso dar a nota, como em tudo, como uma música, quando se vai tocar, se dá as notas. Por exemplo, Dó, Ré, Mi. Dá uma pausa para passar a outra oitava. Depois, Fá, Sol, Lá. Outra pausa. Então, este trabalho, como todas as coisas, está regido por essas leis. Um empreendimento, por exemplo, a abertura de um comércio, uma indústria, tudo está sujeito a estas leis. E é preciso ir fazendo ajustes, quer dizer, dando as notas, para que esse negócio, para que essa indústria, esse comércio prossiga prosperando e se aperfeiçoando cada vez mais. Então, essa lei nos demonstra que nada fica parado, nada fica estático. Se não sobe, baixa. Então, se não se dá a nota correspondente no tempo, no momento, na oportunidade exata, correta, se perde. Então, isso não acontece, essa evolução, esse progresso, esse avanço. Acontece, essas leis estão presentes, por exemplo, em um casamento, em um casal se conhece, se afinizam, namoram, noivam e casam. Porém, surgem os problemas, surgem os obstáculos. E esses obstáculos devem ser vencidos. Então, são as oitavas que deve ser dada no momento exato. Deve ser resolvido esse problema de forma positiva para que esse casamento
mesmo o namoro, o noivado, prossiga. Porém, se chegou ao casamento, é preciso que se dê as notas para que esse casamento perdure e não termine. O que acontece muitas vezes é que na primeira dificuldade se joga para cima, como se diz. Então, a dificuldade é o momento de dar tal nota e prosseguir para que esse casamento prossiga. São choques que vai acontecendo, vão dando choques e para que sejam resolvidas esses obstáculos, esses problemas e possa então progredir, possa seguir adiante. Então, no nosso trabalho, nesse trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência, também acontecem essas leis. Essas leis estão presentes e atuam matematicamente. Então, a criação, esse trabalho de criação dos corpos, também acontece de acordo com as leis de oitava e lei de entropia. Então, quando nasce uma criança, quando alguém vem ao mundo que ganha o corpo físico, ela vem à luz, ela recebe o primeiro choque. Esse é um choque, porque o feto está no ventre da mãe e não precisa fazer esforço nenhum. Ele recebe tudo o que precisa, alimento, tudo ele recebe da mãe. Porém, quando ele vem à luz e é cortado esse cordão umbilical, ele precisa respirar. Então, quando a criança respira pela primeira vez, ela recebe esse choque, que é de viver já com o corpo independente. Já deixa de receber tudo da mãe e passa a ter que respirar. Já vai procurar o peito da mãe para mamar e precisa fazer algum esforço já. Então, é o primeiro choque. Então, com esse primeiro choque, se ganha o corpo físico, se ganha um corpo vital e um princípio de alma, que é esse princípio de alma, que é de onde vai se tirar, onde vai se trabalhar para realizar essa obra. Então, se recebe um corpo físico, um corpo vital e o princípio de alma. Então, esse é o primeiro choque. E então é Dó, Ré, Mi. Então, aí é o primeiro choque. E se a pessoa, quando cresce, então quando essa criança cresce, ela vai então receber outro choque. Aqui, nesse primeiro choque, ela tem direito a esse corpo físico, vital, e esse princípio de alma, e
um ciclo de existências, de 108 existências. Porém, em cada existência, ela recebe esse corpo físico e ela recebe esse choque. Então, se a pessoa não encontra o ensinamento, ela volta, perde o corpo físico, chega ao final da existência, volta e sem fazer nada. Então é um homem de terceiro dia, como está nas Escrituras. Então, o segundo choque é quando se recebe este ensinamento. Quando se encontra este ensinamento, se recebe esse ensinamento, é o segundo choque. Então aí é a primeira pausa. Se dá o ensinamento, a pessoa recebe o ensinamento e se dá uma pausa para que essa pessoa trabalhe ou não. Então, se a pessoa trabalha com os 3 fatores, ela vai então ascender pela primeira montanha e criar os corpos solares. Vai criar os corpos solares através da magia sexual. Vai nascer. Então, a primeira montanha é a montanha do nascimento. Porém, se a pessoa não trabalha, ela volta, ela chega ao final da existência, perde o corpo físico e volta novamente, assim como veio. Então, não se sabe para que se vive. Então, se a pessoa não deu importância a estes ensinamentos, não captou a profundidade, a importância destes ensinamentos, ela não trabalha sobre si, não dá importância a esse ensinamento, não compreende, não cai a ficha, como se diz, e a pessoa morre assim como nasceu, da mesma forma que chegou, volta. Então, perde o corpo físico, perde uma existência, dessas 108 existências, perde uma e volta ao mundo da região dos mortos, e um dia vai voltar novamente a receber um corpo físico, mais um choque, e assim até acabar as 108 existências, se não consegue fazer o trabalho. Então essa alma vai para a involução. Então, porém, se a pessoa recebeu o ensinamento, tem inquietudes, recebeu o ensinamento, captou a mensagem, captou o valor desse ensinamento, o objetivo desse ensinamento, e compreende o objetivo da existência, ela vai trabalhar sobre si, vai trabalhar nos 3 fatores, vai criar os corpos e vai ascender pela primeira montanha, vai fazer a primeira montanha. Vai criar os corpos solares. Então, é o segundo choque. Quando a pessoa recebe o ensinamento, é o segundo choque. Porque a pessoa vai então ter oportunidade de trabalhar ou não. Porém, de 1000 pessoas que procuram esse ensinamento, apenas uma encontra. E de 1000 pessoas que encontram esse ensinamento,
apenas uma trabalha sobre si. Apenas uma encara estes ensinamentos, os 3 fatores. E de 1000 pessoas que trabalham sobre si, apenas uma vai chegar ao objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. A 999 vão por outro caminho, que não o caminho da autorrealização. Então, fez a primeira montanha. A primeira montanha é a criação dos corpos, restauração do corpo físico, do vital, criação do corpo astral, do mental e o corpo causal. Então aí a pessoa vai receber chega aí o terceiro choque, que é a oportunidade, a necessidade de escolher entre 2 caminhos. Ela deve escolher um: o caminho direto, que é o caminho que leva à autorrealização, que leva ao Cristo, ou o caminho da espiral, que é o caminho do Nirvana, que não leva à autorrealização. Na verdade, é uma traição ao real ser, aquele que escolhe o caminho da espiral. Então, o choque terceiro, o terceiro choque, é quando o iniciado se depara com essa obrigação de escolher entre 2 caminhos. Ele precisa escolher. Então é um choque. Então esse é o terceiro choque. Então se ele escolhe o caminho direto, que é o caminho que leva ao Cristo, à autorrealização, ele vai fazer então a segunda montanha. Ele tem o direito de fazer a segunda montanha. E vai criar os corpos de ouro. Então, a criação dos corpos se dá também de acordo com a lei de oitavas. A pessoa trabalha nos 3 fatores, cria os corpos solares. Depois, na segunda montanha, ela dá uma oitava, cria os corpos de ouro. Se ela enfrenta, se o iniciado enfrenta a segunda montanha, ele vai criar os corpos de ouro. Então, aí ele vai escolher o caminho. Esse terceiro choque, ele deve escolher o caminho. Se ele escolhe o caminho direto, é o caminho que leva ao Cristo, então ele vai fazer a segunda montanha e deve criar os corpos de ouro, que é uma oitava, passar de corpos solares a corpos de ouro. Então, nessa montanha é a montanha da morte. O iniciado vai precisar morrer muito, de instante em instante. É preciso fazer um grande esforço. É preciso negar a si mesmo. É preciso renunciar, sempre renunciar algo inferior em prol de algo superior, em prol de iniciações, em prol de graus internos. Esses graus são internos, essas iniciações são internas. Então é preciso o iniciado, é preciso que ele negue a si mesmo, é preciso que
vá trabalhando, que trabalhe com constância, sempre em ascendência na eliminação dos defeitos psicológicos e na criação dos corpos internos, do corpo causal. Então isso vai acontecendo de acordo com a lei de oitavas. Então ele precisa subir. Se não sobe, se não progride internamente, ele baixa, cai, é uma caída, porque nada fica estático, nada fica parado. Então, se não sobe, baixa. Isso é de acordo com essa lei. Então, é preciso dar oitavas ascendentes, para que haja o progresso, para que haja a prosperidade no trabalho da iniciação. Então virá o terceiro, o quarto choque. O quarto choque é a oportunidade, quando termina a segunda montanha, ele recebe então outro choque. Deve iniciar a terceira montanha. Então a terceira montanha é a substituição dos corpos de ouro pelos corpos de luz. É uma oitava. É preciso dar essa oitava. Substituir, através do trabalho, substituir esses corpos de ouro pelos corpos de luz. Então são oitavas, são progresso interno que deve ser dado, e sempre com base na morte psicológica. Desde o início, desde quando se recebe esse ensinamento, a base é a morte psicológica e o nascimento espiritual. Então é preciso morrer. Nós precisamos morrer diariamente. Alguma coisa temos que fazer diariamente, porque se nós não fizermos, como não fica parado, nós caímos. Nós caímos em entropia, que é a segunda parte desta conferência. Então, todo este trabalho da autorrealização está sujeito a estas duas leis: a lei de oitavas e lei de entropia. Para se dar oitavas é necessário esforço, e se não se faz o esforço, se não se dá a oitava, então a lei de entropia entra em ação e é a decadência. Então tudo está sujeito a estas duas leis. Tudo, como nós estávamos explicando, um negócio, uma indústria, um casamento, tudo está sujeito a essas leis. Tudo está regido por essas leis. Se não sobe, baixa, decai. Então, a segunda parte da conferência é a lei de entropia. Então, a lei de entropia é a lei de igualação, que iguala tudo por baixo. Por exemplo, se colocam uma vasilha de água quente ao lado de uma vasilha com água fria, e se vai controlando, se vai observando, vamos perceber, é lógico, que a água fria não vai esquentar,
porém a água quente vai igualar-se à água fria, vai igualar tudo por baixo. E então é a entropia. Também, por exemplo, quando uma pessoa falece, morre, pode enterrar, pode sepultar em um caixão de ouro ou um caixão de tábua simples. Os dois corpos, nos dois casos, vai cair em entropia e vai se transformar em ossos. Não importa que se esteja em caixão de ouro ou um caixão de madeira simples, vai terminar igualado todos por baixo. Então, a lei de entropia é a igualação, é a lei de igualação que iguala tudo por baixo. Então, se não se dá oitavas, se cai na lei, se cai na entropia. Então, por exemplo, nós, ser humano, nós estamos em entropia. Todo ser humano está em entropia. O mundo está em entropia. Os nossos centros estão em entropia. Todos os centros estão em entropia. A nossa saúde, por exemplo, está em entropia. Todos, por esses tempos, toda pessoa tem um tipo ou mais tipos de doenças. Então, está em entropia. A humanidade está em entropia. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são cada vez mais pobres, mais baixos, mais negros, porque não se trabalha sobre si. Se nós não trabalhamos sobre os nossos pensamentos, esses pensamentos vão se decaindo, vão em decadência. E é o que está acontecendo com a humanidade. Porque a humanidade não conhece estes ensinamentos. E o pior, não busca. A humanidade não sabe para que vive, não sabe a razão da existência. Pouquíssimas pessoas sabem para que vivem. E o que é pior, muito poucas pessoas se interessam por saber, por descobrir a razão da existência. Então, se não se trabalha, se não se sabe para que vive, não há como alguém viver de forma correta, de forma ascendente, de forma a progredir internamente, melhorar internamente. Então, se cai em entropia. Se não se eliminam os pensamentos impuros, esses pensamentos vão cada vez piorando. Então, a própria conversa, o assunto que gira entre as pessoas, entre a humanidade, também está em entropia, porque se falam tantas coisas, tantos assuntos inúteis, que não se aproveita nada. Cada vez mais as pessoas conversam coisas que não se aproveitam, coisas inúteis. E o que é pior, coisas negativas, assuntos negativos. Estão deteriorando
as conversas. As pessoas já não conversam algo produtivo, algo positivo. As conversas giram em torno de degeneração. Então, a conversa está degenerada. Então, é a lei da entropia, é a degeneração. A entropia é a própria degeneração, a decadência. O mundo está em entropia. O nosso planeta está em entropia. Os mares contaminados, os peixes contaminados e muitas espécies já extintas. Os mares, os rios, o ar, a terra, as plantas, as sementes, os alimentos, as sementes adulteradas. Os alimentos já não são mais puros, já não são mais integrais, já são alimentos praticamente artificiais, já não são naturais, já não suprem as necessidades do nosso corpo físico, porque estão adulterados, estão em entropia. Tudo está em entropia. Se o ser humano está em entropia, ele provoca a entropia no sistema, em tudo o que há. Então, a poluição dos mares, dos rios, se jogam o lixo de todo o mundo é jogado no mar, é jogado nos rios. Já as águas estão poluídas, já cada vez mais querem perfurar para captar água potável, porque as águas dos rios estão contaminadas, os rios estão contaminados, porque nós estamos contaminados e contaminamos todo o sistema. Então, a atmosfera está contaminada, a atmosfera está em entropia. O ar que nós respiramos já não é um ar puro, é um ar já carregado de substâncias que causam males em nós. Então, tudo está em entropia. Devido à falta de trabalho sobre si. Cada um de nós precisa fazer um trabalho sobre si. Precisa fazer um esforço. Para fazer esse trabalho é preciso fazer um grande esforço. É preciso negar a si mesmo. É preciso negar aos desejos do ego. E é esse o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é reduzir o ego a pó cósmico. Esse princípio de alma que nós recebemos com o primeiro choque é o que nós trouxemos de outras existências. Então, são 97% da nossa essência que está aprisionada pelos defeitos psicológicos, pelos eus. E estão aí os 7 pecados capitais, que se ramificam em milhares e milhões de detalhes desses defeitos, desses pecados capitais. Então, para eliminar qualquer defeito psicológico, é preciso fazer um esforço, é preciso nos auto-observar, detectar o defeito
e negar a ação desse defeito na nossa máquina humana. Negar se esse defeito quer dizer, quer falar algo inútil, é negar esse desejo de falar algo inútil. Se o defeito quer fazer algo inútil, o centro motor, que o nosso centro motor também está em entropia. Então, para não praticar atos que sejam originados por desejos egóicos, é preciso negar, é preciso fazer um esforço e não deixar que esse defeito haja na máquina humana, e sim eliminar. E isso é uma oitava, isso é um trabalho que se faz sobre si, um trabalho superior. Então, se deixa a língua falar o que quer, nós estamos em entropia, estamos em decadência. E essa conversa inútil vai piorando. Tudo vai piorando se não se trabalha sobre si, se não se faz um esforço, se não se faz, se não se nega a si mesmo. Então, é preciso negar a si mesmo. É preciso, para que algo positivo apareça, é preciso negar algo negativo. Nós, através da autoobservação, vamos perceber os defeitos e vamos negar a ação desse defeito. Então, ao negar a ação e trabalhar com a morte desse defeito, vai surgir então uma virtude, que é a virtude contrária ao defeito que estava prestes a agir, a entrar em ação. Então, é preciso negar a si mesmo, é preciso fazer um esforço. Desde o início, quando se recebe, no segundo choque, se recebe o ensinamento, é preciso fazer um esforço. Se não se faz esse esforço, então se decai. Então, a todo instante, nós estamos diante da dualidade em fazer algo positivo ou fazer algo negativo. Se nós deixamos acontecer de acordo com a vontade do ego, estamos deixando que a entropia entre em ação. Então, nós precisamos negar essa ação negativa, essa ação, para que algo positivo surja. Então, é necessário fazer um esforço, é necessário negar a si mesmo. Se nós nos negamos a conversar abobrinhas, como se diz, podemos até dizer abobrinhas podres, porque muitas conversas são conversas degeneradas e que não são, com certeza, não são geradas pela consciência, são geradas pelo ego, e um ego cada vez mais degenerado, um ego cada vez mais robusto. Então, é preciso negar essa
esse envolvimento nessas conversas inúteis, nesses assuntos que na verdade são degenerações. E se não se faz isso, se está caindo em entropia, se cai em entropia. E se nega, nós estaremos dando uma oitava. Se nós, a partir de algum dia, de algum momento, nós nos aborrecemos com essa conversa inútil e resolvemos que não vamos mais participar dessa conversa, então vamos trabalhar eliminando o eu que gostava dessa conversa. Vamos eliminar o eu, vamos matar o eu que gostava dessas conversas e vamos nos afastando desses ambientes. Nós estaremos dando uma oitava, estaremos progredindo internamente. Se nós eliminamos o eu, nós estaremos progredindo internamente, estaremos dando uma oitava. E não estaremos caindo na entropia, que a entropia vai caindo sempre mais e mais. Então, o próprio planeta, como está em entropia, precisa passar e vai passar, está passando por uma grande transformação. O próprio planeta Terra, o globo, está passando por transformações. É preciso um sacrifício. Assim como nós precisamos sacrificar o desejo dessas conversas inúteis para passar a um nível superior, nós precisamos sacrificar esse desejo. O planeta também está passando por um sacrifício. Vai passar por um sacrifício que para que surja algo superior, para que surja novamente outra raça. Então, esta raça, a raça ária, a nossa raça, a raça que nós pertencemos, está em entropia e será extinta. A raça será extinta para que surja uma nova raça, em uma oitava superior. Então, o planeta está sendo sacrificado para que surja uma nova raça. Essa raça surgirá em breve. Essa raça surgirá quando esta raça que está degenerada se for extinta. Esta raça será extinta. A raça foi criada, o ser humano foi criado com o objetivo do trabalho de autorrealização íntima do ser. Esse é o objetivo para o qual fomos criados. Se nós não perseguimos esse objetivo, se não nos interessamos por isso, o Sol, que é o criador da raça, vai extinguir a raça, porque não tem serventia. Se alguém cria algo, um invento, uma coisa, um projeto, e isso fracassa, esse projeto não deu certo, esse inventor descarta o projeto. Então, assim, esta raça será descartada. Será descartada por falta de interesse, por falta de estar trabalhando no objetivo.
Então, se a humanidade não está perseguindo o objetivo para o qual foi criada, a humanidade será extinta. Então, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Então, este próprio curso que se está passando de forma virtual, de forma presencial, é passado de forma em forma de oitavas. Tudo está organizado em forma de oitavas. Se recebem as conferências de forma de oitavas. Então, a nossa compreensão também deve acontecer em forma de oitavas ascendentes. Cada vez que nós passamos um temário, que o temário é passado de forma cíclica, quando terminamos a conferência número 50, nós reiniciamos na conferência número 1. A nossa compreensão deve ter melhorado, deve ter se aprofundado um pouco pelo próprio trabalho que se vá fazendo. Então, a nossa compreensão deve melhorar, deve passar por essas oitavas também. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar todas as ferramentas, ensinar tudo o que é necessário para que nós possa cumprir com o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser, que é feita através dos 3 fatores, da morte, do nascimento e do sacrifício pela humanidade. Então, é necessário que nós levem esse ensinamento a outras pessoas. Então, isso é o terceiro fator, é o sacrifício pela humanidade. Então, é preciso morrer, é preciso nascer e é preciso sacrificar-se pela humanidade. Dessa forma, se vai galgando, se vai melhorando internamente, se trabalha com a morte, se elimina defeitos, se nega a si mesmo. Porém, se não se nega a si mesmo, se não se sacrifica um desejo, não há progresso interno, não há oitava interna. Então, o nosso convite é que, se alguma pessoa queira compreender melhor, interagir conosco, pode nos escrever neste WhatsApp, que é o 55, o Brasil, o 62, que é a região, o 991 92 9355. Esse é o nosso número WhatsApp. Também pessoas que já recebam este ensinamento, que já estejam assistindo, já compreenderam, tiveram algo já de compreensão, já caiu a ficha, como se diz, do objetivo da existência e do objetivo desse ensinamento. Pessoas que queiram se tornar um instrutor deste curso, também que, por favor, nos escrevam nesse número, que nós estamos dispostos a colaborar para que uma pessoa, qualquer um, possa transmitir esse ensinamento com o respaldo superior, porque é preciso respaldo superior para que alguém entregue esse ensinamento. É preciso compreender e é preciso um respaldo. É preciso que seja fiel a esses ensinamentos.
para receber esse respaldo superior. Então, qualquer pessoa que queira se preparar para se tornar um instrutor, por favor, nos escreva, entre em contato conosco, que nós estamos dispostos a colaborar com o que for necessário. Muito obrigado e boa noite.